Você quer ser membro do nosso canal? Confira agora os níveis disponíveis para vocês. Lembrando que você pode evoluir sempre. Nível Prata. Além de emojis e selos exclusivos, você terá acesso a cenas extras, vídeos só para membros e conteúdo antecipado. E também terá direito de vir conhecer nosso estúdio e acompanhar pessoalmente uma gravação. Nível Ouro. Você terá direito a todos os benefícios do nível Prata, mais acesso a entrevistas ao vivo pelo YouTube, prioridade na fila para visitar nosso estúdio e brindes a cada 6 meses de assinatura. Nível Platina. Além de tudo isso que já falamos, você sempre terá suas perguntas respondidas durante o programa e seu nome citado em agradecimento. Incrível, né? Sendo membro, você também ajuda o nosso canal a continuar sendo independente e trazendo informações de qualidade para vocês. Já escolha o seu nível e venha participar do nosso time. No ano de 2015, na favela Alba, zona sul de São Paulo, Jorge Luiz Moraes de Oliveira foi o responsável por matar covardemente 6 jovens, além de violentar sexualmente uma outra garota. O monstro da favela Alba convidava as vítimas para sua casa e depois as matava por esganadura ou estrangulamento. Todas eram homossexuais ou usuárias de drogas. Depois de cometer os crimes, Jorge enterrava os corpos dentro de sua própria casa. Em março deste ano, o serial killer foi condenado a mais de 100 anos de prisão. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial, e hoje na presença do promotor Fernando César Bolk, ele que foi promotor do caso Monstro da Favela Alba, que esse caso é um caso que envolve o serial killer Jorge Luiz Moraes de Oliveira, que em 2022 chegou a ter a pena decretada de mais de 100 anos de prisão por diversos crimes, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Promotor Fernando, primeiramente, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela nossa entrevista. E, doutor, a gente sempre começa aqui no canal mostrando o que é o caso, né? E é isso que eu quero saber para a gente iniciar a nossa entrevista. O que é o caso Monstro da Favela Alba? O que, de fato, envolve Jorge Luiz Moraes de Oliveira? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês. Bom, a questão é o seguinte. O Jorge, ele é considerado um serial killer, né, por força dos crimes que ele praticou em sequência, né? E tudo começou quando ele morava ali na favela Alba, e uma das pessoas, que era o Mudinho, né, o apelido dele era Mudinho, ele teria entrado na casa do Jorge no período noturno, supostamente para fazer uso de substância entorpecente, e ele sumiu. Ele não apareceu mais. Até que as pessoas que são vizinhas ali eram vizinhas, né, do Jorge, um deles falou assim, olha, eu vi ele entrando ontem na casa do Jorge, né? E as pessoas começaram a ficar intrigadas, falaram, mas por quê, o que está acontecendo, etc, 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 e chamaram a polícia. Ao chamarem a polícia, a mãe do Jorge foi chamada, certo? A mãe do Jorge foi chamada, e ela autorizou que os policiais militares abrissem a porta, né? Um barraco de, sei lá, pequeno, 4x4, talvez nem isso, e os policiais fizeram a abertura da porta com autorização da mãe dele. Ao abrirem a porta, eles viram que no canto é um cômodo só, né? De um lado do cômodo era a cama do Jorge, e nesse local da cama, por baixo da cama, era acimentado, então era cimento, etc. Só que do lado dessa cama havia uma área que era de terra batida. E nessa área de terra batida, eles viram que havia algo enterrado, né? Inclusive até de uma forma bastante como eu posso dizer, chocante. Um dos policiais falou assim, olha, a gente viu algo como parecia uma coxinha, né? Ou seja, com uma haste para cima, né? Algo para cima, e enterrado a parte de baixo aqui. E eles já perceberam que se tratava de um corpo. E ao fazerem ali a apuração, chamaram a perícia, né? E a perícia detectou que realmente ali se tratava de um corpo, né? E descobriram que esse corpo era do Mudinho. Então,
a história, no que diz respeito à favela Alba, ao Jorge, ou melhor, começa dessa maneira, descobrindo o corpo do Mudinho, que foi a última vítima dele. Tá certo. O Jorge Luiz, ele comete vários crimes, né? Na verdade, ele mata várias pessoas. Na verdade, a gente não sabe se ele mata ou se de fato ele recebe os corpos, de acordo com o que diz a defesa, enfim. Mas nós vamos entrar em todos esses detalhes para entender melhor quem é o Jorge Luiz Moraes de Oliveira. Em 2015, ele chega a estuprar uma garota, e essa garota faz uma queixa contra ele e diz que viu alguns corpos enterrados na própria casa dele, que só tem 20 metros quadrados. Então é uma casa bem pequena, assim como você mesmo citou aqui. Explica um pouquinho essa ocasião, e eu quero saber se é dessa ocasião também que pode ser que a polícia chegue até o nome Jorge Luiz e, consequentemente, até a casa do mesmo. Então, na sequência desse primeiro encontro, né, quando encontraram o corpo do Mudinho ali enterrado, como estava na área da terra, como eles retiraram o corpo, eles já encontraram logo depois alguns restos suspeitos de cabelo, de ossos, etc. E aí encontraram, acho que mais 1 ou 2 corpos ali nessa área de terra batida. Essa vítima, ela afirma que teria ido até a casa do Mudinho, do Jorge, porque a questão é a seguinte: ele era morador daquele local, ele já havia sido condenado anteriormente a, salvo engano, 17 anos de reclusão por outros homicídios, né? E ele vendia drogas ali, tá certo? Então as pessoas iam até a casa dele para comprar drogas. E ele usava drogas também com as pessoas, etc. E uma delas foi essa menina, tá certo? Que teria visto, não um corpo, ela teria visto uma espécie de uma cabeça, né? Um crânio que ele tinha na residência como uma espécie de souvenir, né? Esse crânio, inclusive, foi apreendido pela polícia, mas ela não houve identificação de quem seria esse crânio, né? Porque, obviamente, já não havia mais condições de extração de DNA naquele objeto que foi apreendido. Mas o que aconteceu foi isso: foram encontrados naquele dia, junto com o Mudinho, outros corpos, e essa moça teria falado que teria visto esse crânio na casa do Jorge. É interessante esse ponto que você citou, que ele já havia sido condenado, porque na década de 90 ele comete alguns crimes, ele é condenado. Em 2020 ele é condenado por conta do estupro dessa garota, e em 17 de março de 2022 ele pega a pena de mais de 100 anos de prisão justamente por conta de outros crimes que ele cometeu. Ou seja, ele já é um perigo para a sociedade desde a década de 90, já foi preso, é solto e ainda continua cometendo crime. Como que esse caso chega até você, doutor Fernando? Então, o inquérito policial, na verdade, ele foi atribuído a outro promotor, que foi o primeiro promotor que tomou conhecimento do processo, que é o doutor Alexandre Rocha de Almeida Moraes. Ele é que faz a denúncia, ele faz o acompanhamento do caso na delegacia de polícia e depois ele faz a denúncia crime contra o Jorge pelos crimes praticados. Eu assumo o caso durante a instrução do processo, porque o doutor Alexandre ele foi designado para uma outra função, ele teria sido designado como assistente na Escola Superior do Ministério Público, e eu era o substituto automático dele na promotoria. E aí eu assumo o caso durante a instrução do processo. Ele já tinha sido denunciado e os advogados já estavam apresentando a defesa prévia em relação a ele. O detalhe interessante é que os mesmos advogados que apresentaram a defesa prévia e depois acompanharam durante todo o processo, eles também acompanharam o Jorge na delegacia de polícia. O Jorge ele foi acompanhando na delegacia de polícia. E lá na delegacia de polícia, na presença desses mesmos advogados, o Jorge confessou integralmente os crimes. Já conhece a loja do canal Operação Policial? O único lugar onde você encontra os produtos oficiais com as marcas das nossas séries. Temos canecas, cadernos de diferentes tipos e tamanhos, canetas e muito mais. Não vai esperar para começar a sua coleção, vai? Então havia uma confissão, e essa confissão ela não poderia ser taxada de uma confissão obtida por meios ilícitos, como tortura, o que é comumente alegado pela defesa, porque o sujeito confessa na delegacia e depois fala assim, não, eu fui torturado, por isso que eu confessei. Não, nesse caso os advogados estavam presentes. Os mesmos advogados que acompanharam o Jorge na delegacia de polícia também participaram da fase de instrução do processo. Então, a confissão do Jorge era uma confissão extremamente válida. O que aconteceu
e aí eu não sei se já vou estar me antecipando a alguma pergunta sua, é que, na verdade, foram encontrados 5 ou 6 corpos. Nessa primeira diligência que a polícia fez, e aí o Instituto de Criminalística fez, foram encontrados esses corpos nessa área de terra batida. Isso foi numa sexta-feira. O local foi liberado pela perícia e as pessoas ficaram indignadas. Houve uma reação muito grande por parte das pessoas ali, moradores da favela. E a casa, ela foi, entre aspas, invadida. Esse barraco foi invadido. E as pessoas, ao invadirem o barraco, começaram a remexer parte da terra. E encontraram ali, nessa parte das terras, outros restos mortais, como pelo, como cabelo, como pedaços de ossos, etc. Nessa segunda oportunidade, que foi no domingo, a polícia foi novamente chamada. E ao ser chamada nessa segunda oportunidade, aí o Instituto de Criminalística vai e leva uma retroescavadeira para quebrar aquele pedaço debaixo da cama dele, onde estava cimentada. Então ali eles quebraram aquele pedaço e aí reviraram todo o barraco e aí encontraram os restos mortais das outras vítimas. É possível que haja mais vítimas do que ele mesmo disse? Olha, isso é uma conjectura, porque foi alegado isso, algumas pessoas disseram isso, a imprensa, na oportunidade, também fez bastante alarde quanto a isso. O certo é, e inclusive depois da liberação completa do local, depois de ter encontrado mais corpos nessa área que havia sido cimentada, a imprensa teria sido chamada no local, isso durante a semana, porque a cronologia foi: sexta-feira o encontro do Mudinho, sábado foi liberado o local, no domingo encontraram pedaços de ossos no local, a perícia novamente chamada com a retroescavadeira, quebra todo o terreno, encontra durante segunda ou terça, salvo engano, outros corpos. Quando eles, nesta segunda oportunidade, liberam o local definitivamente, a imprensa apresenta uma reportagem no sentido de que as pessoas teriam encontrado outros restos mortais naquele local. Só que isso não ficou comprovado. Então, nós não temos condições de afirmar que naquele local, que foi bastante revirado, havia outros corpos além daqueles que foram detectados. Uhum. Você falou bastante do Mudinho. O Mudinho tinha 21 anos e é o Carlos Neto Alves de Matos Júnior, certo? Exato. Há uma passagem em que o Jorge Luiz disse que o Mudinho invadiu a casa dele, o esfaqueou no braço e, por legítima defesa, teria esfaqueado o Mudinho de volta, o que acabou levando à morte. É verídica essa informação ou você acha que existe uma outra suposição para que a morte do Mudinho tenha acontecido? Inclusive, só um detalhe aqui, doutor, foi o Mudinho que foi enterrado com os pés para fora, certo? Exatamente, foi ele que foi a primeira vítima que foi encontrada, aquilo que eu falei no começo, que os policiais disseram que viram uma espécie de uma coxinha enterrada ali no local. O detalhe é o seguinte: o Jorge, ele foi ferido realmente. Ele foi ferido porque quando ele, logo na sequência, quando as pessoas começam a entrar na casa dele, com a polícia já tendo encontrado o corpo do Mudinho, as pessoas a polícia começa a fazer investigação, começa a procurá-lo. E ele é encontrado ali nas redondezas ferido. Ele estava realmente ferido, não sei se no braço, alguma coisa. Ele estava sangrando bastante, tanto é que ele é levado ao hospital. Então, é verdade, ele foi ferido. Só que esse ferimento, a gente não sabe, porque o local só estavam os dois. Tá certo? O que acontece é que, mesmo que haja uma suposta alegação, ou melhor, mesmo que tenha havido uma suposta alegação de legítima defesa, essa alegação ela cai por terra absolutamente. Por quê? Porque para que nós tenhamos a legítima defesa, há necessidade de vários requisitos. Um deles é a moderação. O sujeito ele pode, eventualmente, praticar algum ato contrário à integridade física do outro para se defender, só que o objetivo da legítima defesa, isso está escrito na lei, no artigo 25 do Código Penal, é a repulsa à agressão injusta que está sendo sofrida. Então, o objetivo da legítima defesa é você repelir, é você afastar a agressão que você está sofrendo. No caso, não foi isso que aconteceu, ele matou a vítima, tá certo?
Ele matou a vítima e de forma bastante cruel, com requintes de crueldade. Então, essa suposta alegação dele de legítima defesa caiu por terra, até mesmo porque ele já foi julgado, já foi condenado, inclusive já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória. Uhum. Além desse fato dele dizer que foi por legítima defesa, de início na própria delegacia, ele chega a confessar os crimes e depois ele nega os crimes, certo? Ele diz que ele não matou aquelas pessoas e que ele só recebia os corpos, enfim. Eu quero entender um pouco mais isso, né? Porque a própria defesa contou pra gente aqui do canal que o Jorge recebia os corpos, ou seja, que ele realmente deveria ter sido condenado, mas pela ocultação de cadáver e não pelo fato de ter praticado os crimes. E aí eu fiquei me questionando, né? E os questionei também. Como que as pessoas morriam e o corpo chegava até o Jorge Luiz, né? Como que funcionava essa dinâmica? Então eu quero que você conte um pouquinho pra gente sobre isso. Existe a possibilidade do Jorge, de fato, ter só escondido os cadáveres? Não, de forma alguma. Isso daí é uma alegação de defesa. É aquilo que eu te falei há pouco. Veja bem, esses advogados que o acompanharam durante a instrução, segundo a qual ele nega na fase judicial, no interrogatório dele ele nega. Só que foram os mesmos advogados que o acompanharam durante a delegacia de polícia. São os mesmos advogados. E lá na delegacia de polícia, ele confessa integralmente a prática do delito. Então, essa tese da defesa é uma tese contraditória. Porque, veja bem, como eu, como advogado, deixo que meu cliente confesse na delegacia de polícia, e eu tô lá. Lá na delegacia de polícia, eu deixo que meu cliente confesse integralmente os fatos. Ok. Eu não vou poder alegar que ele foi, eu como advogado, eu não vou poder alegar que aquela confissão foi uma confissão obtida por tortura ou meios ilícitos, porque eu estava lá. Chega em juízo, esses mesmos advogados que acompanharam durante a instrução lá na delegacia mudam a versão e o Jorge nega tudo. Ou seja, é uma contradição absoluta, tá certo? O que eles alegaram lá durante a instrução é que o Jorge havia sido vítima de tortura psicológica. O que é um absurdo, um absurdo. Tortura psicológica foi o que ele fez com as vítimas, tá certo? Durante a instrução do processo, a instrução foi uma instrução, isso não estou falando no plenário, porque eu não participei do plenário, mas a instrução foi bastante quente, tá certo? Foi bastante acirrada. E num dos momentos ali da instrução, onde houve um certo debate, né, entre aspas, bate-boca entre eu e a defesa, eu peguei e falei, doutor, como que o seu cliente pode alegar tortura psicológica? Ele é um matador, ele já foi condenado, ele é cadeieiro, né, na gíria policial, é um sujeito que está acostumado com cadeia. Não venha com essa história de que ele foi torturado psicologicamente. Isso é um absurdo. Tanto que durante a fase do inquérito foi feito um exame de insanidade mental no Jorge. O Jorge ele foi submetido a um exame de insanidade mental para verificar se ele tinha alguma doença, alguma patologia. E foi negado. Não, o Jorge não tem nenhuma patologia, o Jorge ele não tem nenhuma doença mental, tá certo? E os peritos falaram o seguinte, na verdade ele tem sintomas de psicopatia, ele é um psicopata. E a psicopatia, ela não é uma doença mental. Porque, veja, o Código Penal, no artigo 26, quando ele determina que aquelas pessoas ali do rol do artigo 26 não têm responsabilidade penal, tá certo? Embora eles tenham cometido o crime, eles não se sujeitam à pena, porque eles são considerados inimputáveis. Lá no artigo 26, nós temos a doença mental, o desenvolvimento mental incompleto, o desenvolvimento mental retardado, que é uma expressão ridícula, mas é da década de 40, e aí nós temos no artigo 27, nós temos a menoridade penal, e no artigo 28, nós temos a hipótese da embriaguez acidental. Não é a embriaguez aí comum, não, é uma embriaguez acidental que é raríssima de acontecer. Portanto, a psicopatia não é doença mental, portanto, ela não exclui a responsabilidade penal. Pelo contrário, detectada a psicopatia, ela é uma causa de aumento de pena. Tanto que os peritos do Instituto Médico Legal sugeriram a realização de um exame que efetivamente constataria a presença dessa psicopatia. E esse exame foi feito e efetivamente ele foi considerado um psicopata, causa de aumento de pena. Uhum.
Doutor, como que era a ligação do Jorge Luiz com a comunidade? As pessoas o conheciam, ele tinha amizade com vizinhos. Como que era essa relação de onde ele morava, que é o mesmo lugar onde aconteciam os crimes? Ele era uma pessoa extremamente reservada, de pouca conversa, de pouco contato com os vizinhos, era pouco visto na comunidade, tá certo? Pouco visto na comunidade, as pessoas só viam ele entrar e sair do barraco. Ele morava nos fundos de um outro barraco, então era um corredor onde o barraco dele era no fundo. Morava Então, sozinho? Morava sozinho. Então as pessoas só o viam entrando e saindo do barraco, de pouca conversa, tá certo? Então ele não tinha uma convivência comunitária, digamos assim, né? Ele era uma pessoa bastante reservada. E fazia Que é parte típico, aliás, de pessoas desse nível, né? Pessoas com essa característica de psicopatia têm realmente essa característica de reserva, uma pessoa controlada emocionalmente, psicologicamente, ao contrário das pessoas portadoras de doença mental. Os psicopatas, ele tem a característica de ser controlado, de ser frio, de ser calculista. As hipóteses específicas dele, né? Uhum. A polícia levantou alguma suspeita dele fazer parte de alguma facção criminosa, ser um traficante de alto risco da comunidade, ou algo relacionado a isso? Na verdade, não ficou comprovada essa alegação, né? Quem alega isso, mais uma vez, é a defesa. A defesa dizia que ele era apenas olheiro da comunidade, do tráfico, do PCC, na verdade, né? Da organização criminosa. Ele era olheiro da organização criminosa, ele vendia drogas para a organização criminosa, e a defesa, na fase de instrução do processo, alegou que ele, entre aspas, guardava e enterrava os corpos que os líderes da facção matavam. Só que veja, nenhuma das vítimas tinha características de vítima. Eram todas mulheres, tirando o Mudinho, todas eram mulheres, tá certo? Além de serem mulheres, tem uma outra característica em comum: todas eram homossexuais. Todas as vítimas. O Mudinho era homossexual e as outras meninas também eram homossexuais. Então, não liga essa questão, essa alegação de que ele era simplesmente a pessoa que guardava os corpos dentro de casa. Não tem absolutamente sentido. Outra coisa, ninguém via isso. Ninguém via da comunidade, embora fosse uma comunidade reservada, embora fosse uma comunidade como que eu posso dizer, influenciadas sob a lei do silêncio, não é verdade? Mas ninguém, e depois de descoberto o fato, as pessoas poderiam muito bem dizer: olha, eu vi alguém levando o corpo lá para dentro, eu vi alguém levando um saco, levando alguma coisa grande lá para dentro. Absolutamente ninguém viu isso. Pelo contrário, uma das vítimas, tirando o Mudinho, uma das vítimas, ela entrou na casa dele, tá certo? Para fazer uma venda de fotos, salvo engano, alguma coisa nesse sentido. E não saiu mais. Então, essa alegação dele é uma alegação também que cai por terra. Como que era o modus operandi do Jorge Luiz? Ele matava todo mundo dentro de casa, ele cometia os crimes fora, em algum local da comunidade, depois levava os corpos. Eu quero entender um pouco mais como que funcionava isso, como que ele escolhia as vítimas, se o crime era premeditado, e aqui a gente pode entrar na profundeza de como ele agia de fato. Então, nós não temos esses elementos porque nós temos apenas os encontros dos cadáveres, tá certo? O que nós supomos, e aí é uma suposição da minha parte, eu não tenho, até mesmo porque já foi o julgamento, a gente não tem como levar isso mais à discussão. Mas eu acho pouco provável que ele matasse fora de casa, tá certo? Por quê? Mais uma vez, as pessoas viriam, né? Porque, e outra coisa, para que você mata um corpo fora de casa, num local daquele, e enterra dentro? Não tem sentido isso. Você pode simplesmente, entre aspas, desovar o corpo num outro local, enterrar numa mata, enterrar em covas, etc. Agora, você mata lá fora e traz para dentro de casa? Então, eu acho pouquíssimo provável. Da forma como foi a morte do Mudinho, eu acho que é o que efetivamente aconteceu. Ele atraía as pessoas para dentro de casa, tá certo? Por N motivos. Uma delas é a motivação do uso de drogas, e lá dentro não se sabe por qual a motivação, a não ser especificamente por essa questão da psicopatia, ele acabava matando dentro de casa e enterrava os corpos dentro de casa. Então,
a ilação que nós podemos tirar deste caso é isso. Então existe a possibilidade dele matar as vítimas, além do fato da psicopatia, por elas serem homossexuais. Exato, a gente não atribuiu isso na denúncia. Na denúncia não há essa. Porque se houvesse também essa comprovação, isso seria uma causa de aumento de pena também, tá certo? Que seria a questão da motivação torpe. Então, nós teríamos também a motivação torpe, ou até mesmo por uma questão de gênero, né? Por uma questão voltada ao gênero, né? Nós teríamos também essa causa de aumento de pena ou qualificadora. Não temos oficialmente, mas aquilo que eu digo e repito, coincidentemente, todas as vítimas eram homossexuais e usuárias de drogas. O Jorge Luiz, ele chega a confessar em algum momento o porquê que ele escondia os corpos dentro de casa, por que ele mantinha tudo aquilo tão próximo de onde ele dormia, de onde ele morava, de onde ele comia? Existe uma real... Não, infelizmente não. É muito sádico isso, né? A gente tem essa circunstância onde simplesmente ele confessa que ele teria matado e enterrava os corpos em casa, que era uma forma para ele de ocultar a real, ocultar a localização desses corpos, né, para que os corpos não fossem efetivamente encontrados. Talvez a polícia não achasse por ter dentro da casa dele, enfim, não trouxesse rastros para a comunidade, para a sociedade, não visse o que de fato está acontecendo. Doutor, exatamente. Todas as vítimas eram usuárias de drogas, 100%. 100%. Todas as vítimas eram usuárias de drogas e elas, além de serem homossexuais também. Uhum. O Jorge Luiz tinha família? Tinha a mãe dele, que não morava com ele, né? E disse que ficou absolutamente surpresa com o que ele fez, embora ela soubesse, né, que ele já tinha participado, já tinha tido um crime anterior, né? Mas além da que não morava com ele, ele tinha só essa mãe, aliás, né? Ela não chegou na oitiva ou a avisar algum policial de que ele já tinha dado indícios, rastros de que ele poderia cometer esse tipo de crime? Não tinha. Não, ela disse simplesmente que porque quando as pessoas deram conta do sumiço do Mudinho e uma das pessoas teria dito que ele teria entrado na casa do Jorge, ela foi chamada, né? Porque ela é que autorizou a abertura, né? Porque era um cadeado, né, que fechava a porta, e ela que autorizou os policiais a romper o cadeado. Então ela também participou do encontro da primeira vítima, que foi o Mudinho, mas ela também ficou surpresa com aquela situação, não soube entender o porquê. Uhum. Só para a gente contextualizar, tudo isso acontece em 2015. O crime do Mudinho foi em 2015, os outros a gente não sabe, né? O que nós temos nos outros é a cronologia do encontro, né? Quando essas pessoas supostamente teriam entrado na casa e assim por diante. Uhum. Em 2015 ele mata diversas pessoas, comete esses crimes, né? Foi condenado. Ele estupra a garota. Em 2020 ele sofre aí a condenação pelo estupro, em 2022 por matar todo mundo. Eu estou só repetindo essas informações porque como ele comete vários crimes, né, na década de 90, em 2015, em 2020 ele é condenado, em 2022 é condenado de novo, essa pena soma mais de 100 anos de prisão, só para as pessoas que nos assistem entenderem e conseguirem datar tudo isso. Vamos lá. Esses fatos dos anos 90 são os processos anteriores dele, não são os processos que ele foi julgado aqui. Exato. Dos anos 90 ele já pagou, né? Ele já cumpriu a pena, volta para a sociedade e volta a cometer os crimes. E doutor, você tocou num ponto muito interessante, e eu quero falar bastante sobre isso também, que é o traço psíquico do Jorge Luiz. Então, de fato, é feito um teste de insanidade mental para entender melhor se ele tem algum traço de psicopatia, se ele é imputável, se ele é inimputável. A polícia levanta essa questão e, de fato, a justiça aceita isso. Exatamente. Ele é submetido a um exame de insanidade mental e no exame de insanidade mental é confirmada a sua sanidade. É confirmada que a integridade mental dele era perfeita, que não havia nenhum traço de doença mental, né, conforme eu disse anteriormente,
E isso caracteriza a imputabilidade penal dele, ou seja, ele é responsável pelos atos dele. O que o laudo constata é a presença de indícios de psicopatia, conforme eu disse, não caracterizadora de doença mental. E aí ele é submetido depois a um exame específico de verificação dessa psicopatia. O teste do borrão de tinta, o famoso teste Rorschach, né, que se minha pronúncia estiver errada, que revela a personalidade e emoções do Jorge Luiz, foi concedida, foi feita? Sim, foi esse laudo que constatou, né, a sua Esse laudo. psicopatia. Tá certo. Esse laudo é que constatou. É o laudo complementar do laudo de insanidade mental. No laudo de insanidade mental, constatou que ele era imputável, com traços de psicopatia. E esse laudo subsequente dos borrões é que constata a sua psicopatia. Você quer ser membro do nosso canal? Confira agora os níveis disponíveis para vocês. Lembrando que você pode evoluir sempre. Nível Prata. Além de emojis e selos exclusivos, você terá acesso a cenas extras, vídeos só para membros e conteúdo antecipado. E também terá direito de vir conhecer nosso estúdio e acompanhar pessoalmente uma gravação. Nível Ouro. Você terá direito a todos os benefícios do nível Prata, mais acesso a entrevistas ao vivo pelo YouTube, prioridade na fila para visitar nosso estúdio e brindes a cada 6 meses de assinatura. Nível Platina. Além de tudo isso que já falamos, você sempre terá suas perguntas respondidas durante o programa e seu nome citado em agradecimento. Incrível, né? Sendo membro, você também ajuda o nosso canal a continuar sendo independente e trazendo informações de qualidade para vocês. Já escolha o seu nível e venha participar do nosso time. Você sai do caso quando, doutor? Eu saio um pouco antes do júri. Eu participo de toda a instrução, participo da fase de alegações finais, dos recursos, do teste de Rorschach, e um pouco antes do júri, da efetivação do júri, eu me removo para o 5º Tribunal do Júri. Qual foi a maior dificuldade, na sua opinião, desse processo? Foi a questão do laudo, desse laudo subsequente. Por quê? Porque nós não temos nos institutos de criminalística, nem no instituto do IMESC, que é um instituto de medicina do estado de São Paulo também, que é como se fosse uma clínica de doença mental. Esses laudos oficiais, esses institutos oficiais, eles não faziam esse laudo. Então a gente teve uma certa dificuldade para a realização desse laudo subsequente, do teste de Rorschach, né? Então, eu acho que a maior dificuldade foi essa. Durante o processo, foi a instrução, de uma forma geral, que foi uma instrução bastante pegada, né? Bastante discutida, os advogados bastante combativos. Então, a gente teve essa adrenalina, né, digamos assim, durante a instrução do processo. Basicamente foi isso. No júri, especificamente, eu não sei, foi outro colega que participou. A defesa ela alega várias coisas, né? E eu gostaria de saber do senhor se as investigações seguiram como vocês denunciaram, se a justiça realmente fez de fato uma boa investigação, se foi tudo dentro dos conformes, porque a defesa alega algumas vezes que teve uma bagunça durante as investigações, que tiveram roupas espalhadas, enfim, não teve muito acesso ao local do crime. Mesmo essa parte do próprio Jorge Luiz de ocultação de cadáver, tudo ocorreu dentro dos conformes do jeito que deveria ter acontecido? Absolutamente dentro da legalidade. Uma das teses da defesa era a quebra da cadeia de custódia. O que ela alegava? Ela alegava o seguinte: o primeiro corpo, o corpo do Mudinho, foi encontrado na sexta-feira e ali, ao revirarem o terreno, da parte onde havia terra batida, encontraram outro corpo. Ok. Conforme eu disse a vocês, o corpo foi liberado. O Instituto Médico Legal liberou o local. Por quê? Porque eles não sabiam que do outro local tinha mais corpos. É uma questão óbvia. Aí, no sábado, as pessoas começaram a revirar e encontraram ali mais um resto. Um pedaço de osso e um cabelo, se eu não me engano. Aí a polícia é novamente chamada. Quando a polícia é novamente chamada no domingo, eles cercam o local e ninguém mais entra. Aí trazem a retroescavadeira, fazem toda a escavação e encontram todos os outros corpos. O que a
a defesa alegou durante a instrução é que houve uma quebra da cadeia de custódia. O que significa isso? Significa, vamos imaginar a seguinte situação. Imagina que você é apreendido a arma na cena do crime, um revólver, tá certo? Esse revólver é colocado dentro do saquinho da perícia e lacrado, tá certo? Da forma como ele foi encontrado e lacrado, ele tem que ser levado até a perícia, para que a perícia devidamente municiada com luvas, com etc e tal, ela faz a abertura daquele saquinho, retira o objeto, a arma, o revólver, e faz toda a análise do revólver e das munições. O que é a quebra da cadeia de custódia? A quebra seria a seguinte situação, onde você tem a arma apreendida pela polícia, colocada dentro do saquinho, lacrada e levada para a delegacia para formalizar a apreensão. Lá na delegacia, o escrivão abre o saquinho. O escrivão rompe o lacre para ver o número da arma. E aí depois ele coloca de novo e manda para a perícia aberto o lacre. Aí sim nós temos a quebra. Houve uma quebra. Por quê? Porque eu não sei se a arma foi manipulada, eu não sei se a arma foi... se ela foi contaminada com novas impressões digitais, se houve contaminação da munição, ou seja, você quebrou realmente houve uma quebra da cadeia da custódia daquele corpo de delito. No caso do Jorge, não houve quebra. Na verdade, foram dois momentos distintos. O primeiro momento foi na sexta-feira, onde a perícia iniciou, houve todo o cerco do local, a polícia militar fala que houve o cerco do local, ninguém entrou lá dentro, a perícia chega, faz toda a verificação e libera o local. No domingo, quando a polícia é novamente chamada, a polícia vai até lá, cerca novamente o local, aí a perícia chega com a escavadeira, etc., faz toda a verificação e novamente libera o local. Então são dois momentos distintos. Eu tenho o fato 1, onde não houve quebra de custódia, e o fato 2. Então não houve quebra de custódia alguma. Inclusive, isso foi profundo debate com a própria perita. A perita que participou, que fez essas verificações, ela foi ouvida no processo. E ela disse textualmente, não houve quebra de custódia. Por que não houve quebra de custódia? Exatamente por isso que eu estou dizendo. Foram dois momentos distintos, foram duas perícias distintas. E ao realizar essas duas perícias, eu não tenho como. Porque ele fala o seguinte, que entre a sexta e o domingo, alguém poderia ter feito alguma coisa aqui no meio. Aí eu perguntei para ele, nesses debates, né, informais ali durante a instrução, que é isso, doutor? Isso é um absurdo. Alguém teria colocado o corpo ali dentro no sábado? O corpo estava embaixo da parte cimentada. Como? É um absurdo isso. Você encontra corpos na terra batida e depois só encontra corpos embaixo do cimento quando a escavadeira chega. Como que houve, entre aspas, contaminação do corpo do local do crime? Como que havia contaminação? As pessoas iriam colocar embaixo do cimento outros corpos? Então isso foi uma alegação por parte da defesa que obviamente não colou e acabou sendo condenado. Uhum. Todos os corpos, doutor, são encontrados dentro da casa? Se não me engano, a gente tem uma situação que um resto mortal é encontrado cimentado num outro local, foi encontrado por funcionários da Sabesp, que estavam ali fazendo uma instalação, e aí é mais um pedaço de corpo encontrado num outro local. Conta um pouquinho sobre isso. É tudo dentro da casa do Jorge Luiz? Tem locais próximos que não são dentro? Os fatos que foram denunciados na denúncia e foram objeto de apuração e processo e julgamento foram os corpos encontrados dentro da casa, tá certo? Nada mais. Inclusive, na denúncia, consta também, consta o seguinte, foi encontrado uma roupa, se não me engano, um jeans, né? Tinha um jeans ali. E durante toda as reportagens que foram exibidas pela imprensa, uma pessoa teria visto aquele jeans durante as reportagens e teria dito que aquele jeans pertencia ao seu filho que estaria sumido, tá certo? Porque aí, lembra que eu disse que foi encontrado também um crânio. Uhum. Esse crânio foi encontrado dentro da casa também.
Uhum. Aí a suspeita era, será que aquele crânio pertencia àquela pessoa do jeans? Uhum. Foi feito, a mãe dessa pessoa, salvo engano, a mãe dessa pessoa que teria sumido e teria reconhecido aquele jeans, forneceu material genético, foi feita a comparação com alguns restos que foram encontrados, esquifes que foram encontrados no jeans e no crânio, e não foi possível a identificação positiva daquilo. Tanto que essa denúncia ela foi afastada, tá certo? Durante a instrução, eu pedi o afastamento desse fato, para que ele não fosse julgado quanto a isso, porque quanto a isso eu não tinha como provar. Então, repito, tudo que foi levado a julgamento foram os corpos encontrados dentro do barraco. Lembra que eu disse que depois que na segunda perícia houve a liberação do local, durante a semana as pessoas disseram que encontraram outros resquícios. Dentre eles, esse que você está se reportando, que eu, sinceramente, eu nem me recordava dessa situação. Mas que não foi levado a julgamento, isso daí não foi. Na verdade, até dei uma lidinha aqui, só para não confundir. Esse caso aconteceu em 2021, quando novamente ele volta a ser procurado pela Polícia Civil. Na verdade, procurado não, né? Na verdade, ele chega a ser consultado pela Polícia Civil porque foi encontrado um maxilar e fragmentos ósseos numa casa que ele ajudou a construir, porque ele era pedreiro, trabalhava em construção. Porque é o seguinte, além desse inquérito que ele foi julgado, havia um outro inquérito que corria em paralelo. Esse outro inquérito que corria em paralelo era para apurar esses restos mortais que não foram identificados. Uhum. Então talvez tenha sido isso. Por isso que eu não me recordo, porque eu não acompanhei esse segundo inquérito. Uhum. Tá certo? Eu me lembro que havia esse segundo inquérito para apuração desses outros restos mortais. Então é isso. Como a polícia já tinha encontrado os restos mortais, os corpos em 2015, durante aquela época, aí chega em 2021, uma casa que ele ajudou a construir, a Sabesp fazendo um serviço encontra restos mortais cimentados na parede. Aí você junta um ponto ao outro, você chega à mesma pessoa que já cometeu o mesmo tipo de crime, né? É uma ilação, né? Uma ilação, exato. Doutora, a polícia chega aí para o local do crime, para a favela Alba, mais vezes, porque foi na sexta e no domingo, conforme você falou, chega a ir lá de novo para fazer alguma perícia novamente, para levantar novas suspeitas, enfim. Sim, a polícia ela volta lá para fazer a investigação e para ouvir os vizinhos, né? Algumas pessoas foram ouvidas ali, os vizinhos do Jorge, a pessoa que viu o Mudinho entrando, depois a pessoa que teria visto a outra moça, eu não me recordo o nome dela, a moça que estaria vendendo álbum, se eu não me engano, que também teria ido lá no local. Tem um vizinho, uma vizinha que fala que viu ele abrindo a porta, a moça entrando e depois não viu mais ela saindo. Então, a polícia volta lá para fazer as investigações necessárias. Depois que ele está preso, né? Desde sempre ele ficou preso, desde essa época. Ele chega, você que ouviu de perto, ele chega a não só desmentir, mas a dizer que ele era inocente, ou se dizer chateado com a situação, dizer que não tinha praticado aqueles crimes, que ele está arrependido? Não, arrependido ele nunca se mostrou. Ele se mostrou uma pessoa extremamente fria, olhar baixo, uma pessoa bem soturna. Durante o interrogatório judicial, ele nega peremptoriamente, diz que foi uma armação da polícia e que, na verdade, ele só escondia os corpos a mando da organização criminosa. Só isso. Mas ele, em nenhum momento, ele mostrou arrependimento, nada. Ele falava simplesmente que ele estava cumprindo ordem, porque se ele não fizesse, ele seria morto pela organização criminosa, porque ele devia dinheiro para a organização criminosa por força do consumo de drogas e da venda também que ele vendia e alguns valores ele não conseguia repassar. Então, por força disso, para pagar essa dívida, ele era obrigado a enterrar esses corpos dentro da casa. Foi a única alegação que ele fez. E ele não citava qualquer organização criminosa que ele participava? Ele falava que era o PCC. Ele dizia que ele não dizia participar, né? Ele dizia que quem mandava ele fazer era o PCC. Era o PCC que comandava a favela Alba na oportunidade. Não sei se comanda ainda, mas comandava a favela na oportunidade e que ele era obrigado a fazer isso, senão ele morria.
E aí ele também joga a responsabilidade para a polícia. Exatamente. Que É muito simples, né? foi a polícia que obrigou ele a falar que ele era Aí culpado. ele fala que ele sofreu uma tortura psicológica na polícia. Durma-se com um barulho desse. Doutor, tem algum detalhe desse processo que você apurou que seria interessante você falar para a gente aqui? Alguma informação diferente que envolvia o Jorge Luiz, ou mesmo que durante o processo apareceu enquanto você estava como promotor? Olha, eu não me recordo. Eu acho que basicamente era isso, né? Era porque eu repito mais uma vez, eu nunca tinha pego um caso como esse no sentido de que confissão policial com presença de advogados, negativa judicial com os mesmos advogados. Isso para mim foi bastante inédito na minha carreira. Então eu me fiquei bastante surpreso com isso. E durante o processo, todas as provas foram produzidas no sentido da culpabilidade dele, tanto que ele foi condenado de forma tranquila, né? Não houve muita dificuldade para que o colega promovesse a condenação dele. E ele está preso hoje por quais motivos, doutor? Você tem as qualificadoras aí Deixa eu pegar aqui. para falar para a gente? Só para a gente entender também por que tanto tempo de prisão, né? É porque são vários crimes, né? Claro. Deixa eu ver, pegar a sentença aqui. Essa informação é importante para as pessoas também terem a ciência claro, envolve várias pessoas que ele matou, mas também para entender como que um número ele é multiplicado para aí sim chegar a uma pena de mais de 100 anos de prisão, porque ao que tudo indica ele não sai mais da prisão, né? Não, dificilmente. Então veja, ó, ele foi condenado em relação à vítima Renata a 16 anos de reclusão pela presença de 3 qualificadoras. Aí houve um aumento de pena na segunda fase em face da reincidência dele. Então, em relação à Renata, ele pegou 18 anos e 8 meses. Renata Cristina Pedrosa Moreira, de 33 anos. Isso. Aí ele pegou mais um ano de reclusão pela ocultação de cadáver dela, né? Aí, em relação a Paloma, mesma coisa, 16 anos, mais um sexto, 18 e 8, mais um ano pela ocultação. Depois, em relação à vítima Andréia, a Paloma é a Paloma Aparecida Paula dos Santos. Exato, 21 anos. Isso. Depois a Andréia Gonçalves Leão. Ele pegou 18 anos. Essa aqui eram 4 qualificadoras. Aí ele pegou 18 anos, mais um sexto pela reincidência, foi para 21. E depois mais um ano pela ocultação. Depois, em relação à vítima Natasha Silva Santos, também 4 qualificadoras, pegou 18 anos, mais um sexto pela reincidência, 21 anos, e mais um ano pela ocultação. Outra vítima jovem, né? 21 anos de idade. Exatamente. E por fim, o Carlos Neto Alves de Matos, que é o Mudinho. Foram 3 qualificadoras, ele pegou 16 anos, mais um sexto pela reincidência, pegou 18 e 8, e mais um ano de reclusão pela ocultação de cadáver. As penas deverão ser somadas, se trata de ações distintas, porque em relação à questão das penas, como aqui nós temos que os crimes foram praticados em épocas distintas, você tem a somatória das penas. O cara cometeu um crime lá, depois ele cometeu um crime aqui, depois ele comete um crime aqui, depois o 4º crime aqui. Então as penas somam. E aí, na somatória das penas, 103 anos de reclusão no total. Ele foi condenado, ó, e agora eu tenho as incidências. Em relação a Renata, ele foi condenado pelo homicídio qualificado pelo motivo torpe, pela crueldade e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. Renata. A Paloma, mesma coisa. Torpe, crueldade e recurso. Pela Andréia, aí a gente tem torpe, eu tenho torpe, tem a crueldade, tem a surpresa e tem o feminicídio em relação a ela, tá certo? Andréia e a Natasha, as duas.
Existe um Em motivo para a Andréia e para a Natasha terem o feminicídio e as outras duas, não? Não sei, não está aqui, não tá aqui no dispositivo da sentença. Não está aqui. E depois, em relação ao Mudinho, né, ao Carlos, foi o torpe, a crueldade e o recurso. A Então, gente pode... totalizou 103 anos de reclusão em regime fechado. Ele tem que cumprir, no mínimo, 30 anos em regime fechado. vai ficar a vida inteira preso. Vai porque ele tem os outros, né, os outros crimes ainda que são somados e para cada crime, então nessa condenação ele tem que cumprir 30. Se ele tem uma outra condenação, ele pode cumprir mais 30. Então, ele vai ficar o resto da vida preso. Hoje ele deve ter cerca de 48, 50 anos, tem que ficar 30 anos preso, vai morrer na cadeia. Doutor, a gente pode perceber aqui que todos os crimes, as vítimas têm menos de 35 anos, ou seja, é impressionante o que ele causa como sociedade também, né, matando pessoas jovens, né? Então o impacto não é só para a família daquela pessoa, não é só para quem está por perto, mas sim os familiares, a favela como um todo, a comunidade, né? Então, todos são jovens, todos. Sim. E claro, pessoas que moram na comunidade são mais vulneráveis, eu posso dizer assim, né? Sim, sim, é uma característica, infelizmente, nessa característica, né? Além de ter matado essas vítimas, né? A família também fica destruída. Tinha uma família que era do Rio de Janeiro, eu não sei qual das vítimas, a família era do Rio de Janeiro, ficava absolutamente destruída em relação a esses fatos, né? Porque é aquela história, quando você enterra o corpo, você tem aquele momento de finalização. Nesse caso, os corpos sumiram, né? Ficaram muito tempo sumidas, né? E a família não sabia, né, do que tinha acontecido. Quando, de repente, descobre uma tragédia dessa. Então, é bastante chocante, né, a cronologia, né, dos crimes. E a gente percebe que o modus operandi, até pela sentença, é tudo muito parecido, né? Motivo Sim. torpe, resquício de crueldade, impossibilidade de defesa da vítima. Então, com todas as vítimas, ele agia praticamente da mesma forma. Mesma forma, exatamente. A Agia maioria praticamente dos da mesma crimes eram praticados por asfixia, né, ou algum meio cruel. forma. Bom ponto levantado. Todos eles eram realizados com recursos que dificultavam a defesa da vítima, porque a vítima você vai ali eventualmente comprar uma droga, sei lá, vai usar a droga, você não vai imaginar que você vai morrer nessas condições, né? Então, as vítimas foram pegas de surpresa efetivamente, né? Uhum. Tem até, nos autos do processo, tem até uma vítima que morre por um mata-leão, né? Então, provavelmente, ele chega a estrangular a vítima de uma forma que ela nem sabia que ia acontecer, né? Não tem uma luta corporal, né? Não. Ele simplesmente vai e faz acontece. Doutor, você levantou um ponto aqui que agora me surgiu uma dúvida. Eu já devia ter te perguntado isso, mas veio agora na minha cabeça. A polícia constata de fato que lá era um ponto de droga? Pelas testemunhas, sim, né? Pelas testemunhas que foram ouvidas, elas disseram que sim, que ele usava drogas e vendia drogas ali. Que várias pessoas, havia uma movimentação de pessoas que iam até o barraco dele, Uhum. E iam a noite inteira, né? Horários distintos, iam e saíam do local. Agora, no local, dentro do barraco, não foi encontrado droga alguma, tá certo? Só havia essa denúncia. Tanto que na denúncia crime do processo não tem essa circunstância da traficância. É exatamente isso que eu queria saber, se dentro da casa dele foi encontrado alguma quantidade de entorpecente. Não, ali dentro da casa dele não foi encontrado nada. Uhum. Já conhece a loja do canal Operação Policial? O único lugar onde você encontra os produtos oficiais com as marcas das nossas séries. Temos canecas, cadernos de diferentes tipos e tamanhos, canetas e muito mais. Não vai esperar para começar a sua coleção, vai? Agora, doutor, uma pergunta mais técnica, né? Nesse caso, o que é melhor, olhando como sociedade, tá? Esse ser, uma pessoa que comete esse tipo de crime, ser imputável ou inimputável? E eu estou perguntando isso por conta do que acontece se ele for imputável, que é a condenação, vai para a prisão, a gente espera realmente que ele cumpra todos os anos, não só ele, assim como todos os outros malfeitores que cometem esse tipo de crime, ou ser inimputável, que aí vai pro hospital judiciário. Olha, são circunstâncias distintas.
Quando você tem a condenação, você tem uma quantidade fixa de pena, né? A pena, ela tem um fundamento, que é o fundamento da repressão ao crime praticado. Repressão ao crime praticado. Então, aqui nós temos o caráter repressivo da pena. Quando você fala em quando você fala em pessoas que são inimputáveis, você não pode falar na repressão, porque ela não entende. É mesmo, algumas pessoas talvez não entendam por que um adolescente, por exemplo, ele não pode ser punido com pena. Uhum. A questão é, para que você faça a imputação de uma pena, existem duas circunstâncias. Primeiro, é o entendimento do caráter ilícito. Então é difícil você dizer hoje que um adolescente de 15 anos, de 14 anos, não compreenda que aquilo é ilícito. Pelo próprio desenvolvimento da sociedade, as redes sociais, televisão, etc. O adolescente, ele sabe, aquilo é errado, né? Mas a segunda circunstância é, além da capacidade de entendimento do ilícito, é a capacidade de suportar a pena. Porque a pena, ela tem um caráter repressivo e, embora utópico, mas também reeducativo, né? Então, o que se entende é que esses adolescentes não têm capacidade de suportar a pena. No que diz respeito a um inimputável, você não tem nenhum dos dois. Muitas vezes você não tem, que o sujeito não tem capacidade de entender que aquilo é errado, tá certo? E ele também, muito menos, tem capacidade de suportar a pena. Não vai ter nenhum desses dois. Por isso que, ao invés da aplicação de uma pena, o Código Penal determina a aplicação de uma medida de segurança. E veja, disse eu, lá em relação ao crime, quando o sujeito comete um crime, a pena tem um caráter de proteção da sociedade e o caráter repressivo. Aqui não, quando você tem uma medida de segurança, o que é levado em consideração é a periculosidade do agente. Quanto o agente é perigoso. Por isso que quando você tem a imposição de uma medida de segurança, você não tem quantidade da medida de segurança. Por quê? Porque você não sabe quanto tempo esse sujeito vai continuar perigoso. Então, o que acontece? Ele é internado no hospital psiquiátrico, porque nesse caso o crime é gravíssimo e a medida de segurança tem que ser a internação, e ele é internado sem prazo. Só que a cada 3 anos é feito um exame, chamado exame de cessação de periculosidade, aonde os peritos vão verificar a periculosidade dele cessou ou diminuiu. Se a resposta for positiva, diminuiu, ele deve ser transferido, ele tem que sair do sistema de internação e passar para um tratamento ambulatorial. Aí ele é colocado na rua e na rua ele é submetido a um tratamento ambulatorial. Se ficar comprovado que cessou, é extinta a medida de segurança. Então a gente tem, na imposição de medida de segurança, a gente tem dois viés. Primeiro, o viés que ela é por prazo indeterminado, só que você tem o segundo viés, que é comprovada a cessação de periculosidade, ele é solto. Então, eu não sei te afirmar qual é, entre aspas, melhor para a sociedade. Se é a imposição de uma pena por prazo determinado de 103 anos, sabedores que ele só vai cumprir 30, ou a imposição de uma medida de segurança por prazo indeterminado, mas com a possibilidade de reversão desse prazo a cada 3 anos. Certo? Então, pode ser que ele seja internado e daqui 3 anos o médico fala, não, ele tá ok, e solta ele, pronto, tá extinta a pena, tá extinta a medida, entendeu? Muito bem explicado. E aí, conforme você levanta esse ponto de periculosidade do agente, me surge aquela dúvida, né? Porque na década de 90, ele é preso. Depois que ele cumpre a pena, ele é solto e parece que ele volta pior do que quando ele Exatamente. foi. E aí fica aqui, eu quero levantar uma questão aqui. O que você acha que pode ser feito mesmo em nome do Estado para que isso reduza? Isso não vai deixar de acontecer. Dificilmente a gente tem, hoje em dia, um sistema penitenciário reeducativo. Não sei, você concorda comigo? Não, na verdade, no Brasil, a gente não tem sistema penitenciário algum. A gente não tem... É uma falácia você dizer que o sujeito vai preso. Para o sujeito estar preso, recolhimento em estabelecimento penitenciário,
Ou ele comete crime de extrema gravidade, que é o caso do Jorge, ou ele é reincidente múltiplo. É aí que vai preso. O cara falou assim, mas o cara matou alguém, ele vai preso. Não, ele não vai preso. O sujeito que é condenado, por exemplo, a homicídio simples, a pena é de 6 anos. 6 anos, o regime é semiaberto. O regime semiaberto significa cumprir a pena solto durante o dia e só à noite, nos finais de semana e feriados, ele se recolhe em estabelecimento penitenciário para dormir. Nem sempre é assim. Concordo, nem sempre é assim porque a gente não tem vaga. Só que, na ausência de vaga de semiaberto, o Supremo Tribunal Federal já determinou que ele aguarde a vaga em regime aberto. O que é o regime aberto? O regime aberto é soltura completa. Seria, o que o código fala é regime albergue. O regime albergue é a existência de estabelecimentos adequados para que ele durma naquele local. Então ele tem que dormir naquele albergue, é um albergue. Ele dorme e passa os finais de semana e feriados no albergue. Nós não temos albergue no Brasil, albergue penitenciário, nós não temos. Na ausência de albergues domiciliares, se determina o cumprimento em albergue domiciliar. Então ele vai cumprir a pena em regime albergue domiciliar, dentro de casa. Se o cara é condenado a 6 anos, ele vai cumprir 1/6 em semiaberto, 1 ano. E 5 anos em regime aberto, por ter matado alguém. Então, é uma falácia se dizer que há um encarceramento em massa no Brasil. Isso é uma falácia. Eu ouso discordar e afirmar que existe uma falácia. Existe um livro de um promotor de justiça do Rio Grande do Sul que esmiuça toda essa falácia do encarceramento em massa. Hoje, para o sujeito estar preso, ou ele é multireincidente, ou ele cometeu crime gravíssimo. Só isso. Mas tem cara que é preso indevidamente. Sim, existem pessoas que são presas inadvertidamente, etc. E aí o Estado tem que ser responsabilizado por aquela prisão que não deveria ter ocorrido. Mas, de uma forma geral, isso é uma falácia. E aí eu te pergunto, o que pode ser feito para que o indivíduo não volte pior do que quando ele entrou? Olha, há um tratamento psicológico, algum projeto que deve ser disseminado? É uma dúvida. Olha, dentro do sistema penitenciário, ele é obrigatoriamente submetido a tratamentos. Ele obrigatoriamente é submetido a avaliação psicológica, avaliação psiquiátrica, ele tem que trabalhar dentro do sistema penitenciário, ele tem que fazer cursos, obrigatoriamente. Ele não pode ficar dentro do sistema penitenciário dormindo o dia inteiro dentro da cela. Não, ele tem que trabalhar. Ele vai trabalhar dentro das qualificações dele. Se ele for um pedreiro, ele vai ajudar na área de manutenção do estabelecimento. Se ele for padeiro, se ele for... E assim por diante. Então, é obrigatório. Ali dentro, ele é submetido também. Ele tem que estudar, certo? Ele faz ali cursos de profissionalização, etc. O problema não é esse. O problema, na verdade, são as organizações criminosas que infestam o sistema penitenciário. Muitas vezes, essas pessoas que vão cumprir penas em estabelecimentos penitenciários, algumas vezes eles são forçados a praticarem crimes pela organização criminosa, ou eles são cooptados pela organização criminosa. Então, no meu entender, eu acho que nós deveríamos separar completamente as organizações criminosas em estabelecimentos penitenciários de máxima segurança. O sujeito é integrante de uma organização criminosa, ele vai para esse estabelecimento penitenciário próprio e adequado para ele, onde é proibida a entrada de pessoas que não têm ligação com a organização criminosa. E, no meu entender, nós temos que promover uma profunda alteração no nosso sistema penal, processual penal e de execução de pena. Tá certo? Eu, particularmente, o Brasil possui um sistema penitenciário misto, que é um sistema próprio. Nenhum lugar do mundo tem o sistema penitenciário que o Brasil tem, de cumprimento de pena. Nós temos um sistema de cumprimento de pena, em primeiro lugar, parcelado, digamos assim, nessas 3 modalidades de pena. Pena de reclusão ou detenção, e as duas em regime fechado, semiaberto ou aberto. Cada uma tem as suas características. Com a possibilidade de progressão de um sistema um sistema mais grave para um sistema menos grave. Então, se ele está no fechado, ele pode ir para o semiaberto.
no semiaberto ele pode ir para o aberto. Além disso, nós temos os livramentos condicionais. Então, chega a determinado período de cumprimento de pena, ele já tem direito ao livramento condicional. Além disso, nós temos os incidentes de execução de pena. Nós temos ali as saidinhas temporárias para aqueles que estão em cumprimento de pena no semiaberto, tá certo? Nós temos N circunstâncias que podem beneficiar o acusado. Eu defendo que nós acabemos com esse sistema de progressão de pena. Na verdade, no meu entender, nós temos que ter duas situações. Primeiro, o sujeito ele é condenado e X quantidade de pena acima, ele vai para o regime fechado. Fechado. Com possibilidade de livramento condicional, unicamente livramento condicional, cumprido metade ou 2/3 da pena, dependendo da sua gravidade. Por que eu digo livramento condicional? Porque o livramento condicional, o próprio nome diz, ele é condicional. Por quê? Porque durante o período que ele está em livramento, ele submete a condições. Se ele quebra uma condição, revoga o período de livramento, ele perde todo o período de livramento, volta para a cadeia no estado anterior. Então vamos supor que a pena dele seja de 10 anos. Ele cumpriu 5, vai para o livramento. Ele está no 4º ano de livramento condicional. Ele quebra uma regra do livramento, ele perde todos os 4 anos, volta para a cadeia e cumpre mais 5. Ok. E a outra hipótese é, determinada quantidade, eu disse, por exemplo, vamos imaginar, 8 anos para cima é regime fechado com possibilidade de livramento. 8 anos para baixo é livramento direto. Ele não vai nem para o sistema penitenciário, ele fica de livramento condicional. Mas olha a vantagem disso, ele está em livramento condicional. Ele está na rua, ele está trabalhando, ele está se reintegrando, mas se ele quebrar as regras do livramento, ele vai para a cadeia. Ou seja, você acaba com essa falácia de execução de pena. É uma execução de pena inexistente, é de faz de conta. Nós não temos uma efetiva cumprimento de pena. Outra coisa, todo o sistema penitenciário, e aí a crítica às cortes superiores é de um extremo garantismo penal. Extremo garantismo penal. Quando a vítima, muitas vezes, ela é a vítima do crime e a vítima da própria execução. Então, é uma profunda necessidade de reflexão de qual é o caminho que a nossa sociedade quer trilhar. Muito bem explicado, e achei interessante entrar nessa pergunta justamente para a gente entender, né? Porque a gente vê, não só no caso do Jorge Luiz Moraes, do monstro da favela Alba, mas a gente vê vários reincidentes que retornam à sociedade perigosos da mesma forma da época que foram presos, né? Sim. Doutor, muito obrigado, e eu quero saber se nós esquecemos de falar alguma coisa, se tem algum ponto importante desse processo que você gostaria de citar e que a gente ainda não falou aqui na nossa entrevista. Eu acho que, em relação ao processo, falamos tudo, foi bem explorada a questão das provas, das teses de defesa, das alegações, eu acho que a gente conseguiu falar bastante coisa. Doutor, muito obrigado, eu vou fazer um breve encerramento aqui e já volto a conversar com você, tá bom? Tá bom. Monstro da favela Alba, nome dado a Jorge Luiz Moraes de Oliveira, um homem que cometeu diversos assassinatos e foi condenado no dia 17 de março de 2022 a pena de mais de 100 anos de prisão. Qualquer dúvida que você tiver do caso ou alguma sugestão, nós estamos disponíveis na rede social que vai aparecer aqui no vídeo ou através do nosso e-mail op@medialand.com.br. Hoje eu conversei com o promotor do caso, o Dr. Fernando César Bolk, e eu espero você numa próxima oportunidade. Um abraço e até mais.